Olá, amores! Em nossa aula de hoje, aula de história, nós iremos conversar um pouco sobre as formas de organização. Essas formas no contexto de sociedade. Então, vamos lá. Quando pessoas se juntam com o objetivo de lutar por direitos iguais, de exigir posicionamento, essas situações, né, podem ser denominadas, na verdade, são denominadas como formas de organização. Então, essas formas de organização podem ser classificadas em organização social. Essa organização social se caracteriza quando pessoas se organizam em associações de moradores para melhorar a vida na comunidade. A organização política está caracterizada em organizar em partidos políticos para exigir providências do governo ou para ter qualidade de vida. Já a organização econômica está relacionada no contexto de constituir sindicatos para lutar por direitos de trabalhadores, né, de um segmento de trabalhadores. Desde muito tempo, né, de muitos anos atrás, o homem já vive em grupos. Por isso dizemos que o homem é um animal social. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, surgiram os primeiros povoados organizados no Oriente Médio. Desde o início, já se mostra a questão das desigualdades sociais dentro das organizações. A princípio, os homens viviam em bandos. Existiam os homens que comandavam, que eram geralmente os mais velhos do grupo, e eles comandavam porque detinham mais experiência. Com o passar do tempo, esses grupos foram crescendo, graças aos casamentos com membros de outros grupos, formando verdadeiras famílias. Dessa forma, as propriedades eram coletivas, de todos, né? Eles viviam em comunidade, então tudo era de todos. O nascimento do Estado. As guerras sempre existiram, mas a partir da nova situação, passaram a ser feitas para acumular riquezas e poder. Os chefes foram se transformando aos poucos em reis, que tomavam conta de tudo e de todos. Os mais pobres se transformaram em escravos e eram submetidos a trabalhos rigorosos, sem direitos garantidos. Desta forma, foi denominado de Estado. O Estado era o organizador da vida social, comandava a economia, a política, a segurança, a administração e até a religião. No Brasil, esta organização era bem diferente da dos europeus. Antes dos europeus chegarem aqui, não existia essa presença de Estado. Então, os grupos que viviam nos territórios eram seminômades, ou seja, eles se deslocavam de acordo com as necessidades, né, de subsistência. Estado, organização política que exerce sua autoridade sobre um território concreto. A característica do Estado moderno é a soberania, reconhecida tanto dentro da própria nação como por parte dos demais estados. Todos os estados tendem, portanto, a ter certas instituições, como tribunais, polícia e dentre outros, para uso interno, bem como forças armadas para a sua segurança externa, funções que requerem um sistema destinado a recolher impostos.
Já o conceito de nação está dentro de agrupamento humano, em geral numeroso, cujos membros são ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. No Brasil hoje temos a presença do Estado, que controla e organiza os setores importantes da nossa sociedade, como a educação, saúde, economia, a política nacional. Existem aqui também a presença de três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. A capital do Brasil é Brasília e foi construída no governo de Juscelino Kubitschek em 1960. Então, vamos falar um pouco sobre cada poder. Vamos ao poder executivo. O presidente é a pessoa que representa esse poder. Então, este presidente é eleito pelo povo e exerce um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito. Poder legislativo é representado pelo Congresso Nacional, exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Cada estado da União é representado por 3 senadores da República, eleitos em votação. Já as cadeiras na Câmara dos Deputados são divididas de acordo com a população de cada estado, sendo os deputados eleitos por votação proporcional. O mandato dos senadores é de 8 anos. O Poder Judiciário está representado pelos tribunais. Então, nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, que conta com 11 ministros escolhidos pelo presidente e aprovados pelo Senado. Temos o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Superior Tribunal Militar, o STM, o Conselho da Justiça Federal. E dentro do contexto do Conselho está subdividido em tribunais eleitorais, tribunais de justiça, tribunais do trabalho, tribunais regionais federais, cujos juízes ocupam o cargo em caráter vitalício, ou seja, até que morra.